Olá, tudo bem? Pois é, outro dia eu recebi uma reclamação. Otília, tu tinha prometido naquele programa sobre notícia e modalização apresentar mais duas notícias e acabasse fazendo um outro programa sobre gramática. Pois é, as demandas vão aparecendo, né? E às vezes leva um tempo para a gente retomar. Bom, hoje eu estou aqui então para fazer uma retomada sobre análise linguística. Já existe um vídeo aqui no canal que discute o que é análise linguística. Tem um sobre análise linguística de fábula, para quem nunca fez análise linguística entender. E tem também esse sobre análise linguística de notícia com foco na modalização. Bom, gente, lá também eu falei um pouco sobre essa interação do leitor com o texto, né? Em busca das pistas que marquem a intencionalidade do jornalista, né? Ou se fosse no outro caso, de outro texto, de quem escreve, né? Também foquei mais na modalização e eu, naquela ocasião, apresentei este quadro que eu retomo aqui, tá? Então, assim, o que acontece? Quando vem uma informação no texto, tá? Cai a informação e entra o discurso. E aí a gente tem que olhar para a notícia para ver se a pessoa que está fazendo a notícia, ela quer o quê? Interpretar, opinar ou informar? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, até antes de escolher a notícia para levar para os alunos, né? Ou eu mesmo quando estou lendo na minha casa. Esse cara está querendo interpretar? Por que o jornalista interpreta? Porque ele quer ajudar o leitor a compreender. Um jornalista mais opinativo, ele vai apresentar a sua ideia. E há quem foque mais na informação. É óbvio que não há neutralidade, porque nessa fato de eu ter escolhido aquilo para colocar ali no texto, já dá o meu ponto de vista. Então, tudo isso já vai construindo a posição do enunciador. Uma outra coisa importante é o seguinte: eu estou trabalhando com o gênero notícia, tá certo? Esse é o meu objeto de estudo. Mas o que eu estou analisando aqui hoje, ou no outro programa sobre notícia, é um texto. Então, na verdade, a gente explora o texto. Ele é o meu objeto de análise, tá? Então, assim, o gênero é o meu objeto de estudo e o texto é o meu objeto de análise. Por que eu tenho que analisar determinado gênero, né? Eu faço uma análise linguística, por quê? Porque eu quero ler, né? Eu quero analisar e quero produzir determinado gênero. Então, por exemplo, eu quero que os meus alunos compreendam melhor as notícias. Então, eu vou levá-los a dissecar esse texto, a compreender as intencionalidades. Então, no final, eu quero que a gente monte aí, sei lá, um pequeno jornal da escola. Então, eles também vão aprender várias maneiras de escrever notícia, porque não existe uma só. Bom, como eu tinha prometido, eu vou trazer outras duas notícias, tá? E essa primeira notícia que eu tinha escolhido, aqui as notícias não são novas, elas são escolhidas com uma intencionalidade linguística mesmo, né? Para que a gente possa trabalhar. Então é o seguinte, a notícia é: no Dia das Crianças, youtuber Mileninha conta como sua diversão virou profissão. Olhem só, esse texto podia ter começado: Mileninha conta como foi sua, né? Como sua diversão virou profissão no Dia das Crianças. Mileninha conta no Dia das Crianças como sua diversão virou profissão. Vocês estão vendo? Então, houve uma topicalização. O que é a topicalização, né? Grosso modo, eu escolho, né, aquilo que é mais interessante, ou aquilo que eu quero dar foco para o início do texto. E aqui, essa notícia circulava naquele momento do Dia das Crianças. E o que eles fazem, né? Eles vão construindo essa manchete de uma forma bem interessante. Então, começa com uma topicalização, tá? Depois, eles já dão a voz para Mileninha. Mileninha conta, né? Não sou eu que estou contando, é ela mesma, né? E eu queria chamar a atenção para duas palavrinhas que estão aqui, tá? Tá certo? Eu queria chamar a atenção para a palavra diversão e para a palavra virou. Se eu pego o dicionário,
a palavra diversão, lá o verbete de diversão, vai ter 5 entradas. Pode ser entreter com brincadeiras, coisas agradáveis, engraçadas, distrair-se, fazer rir, alegrar-se, desviar de certo fim, buscar para esse ambiente onde há diversão, convencer a mudar de ideia, né? Então, provavelmente aqui deve ser o quarto, né? Buscar para esse ambiente onde há diversão. Então, essa é a primeira coisa. A diversão virou profissão. E aqui vem o verbo virar, né? Eu posso virar uma xícara de café, eu posso virar, né? De lado e tal. Mas o que significa virou aqui? E aí a gente vai discutindo isso. Por que não usou se transformou, né? E tal. Então, é um jeitinho também de construindo. Fica uma linguagem mais próxima do leitor. Aí nós vamos ver o seguinte, então já vimos a tropicalização, vimos que houve uma modalização, porque o jornalista não é ele que está contando, é ela que conta. Já vimos que fala em diversão e fala também em profissão, porque ele está fazendo aqui, existe uma ligação, né? A profissão de quê? De youtuber. Bom, aí vai vir a primeira parte da notícia, tá? Eu vou ler para vocês, né? Com apenas 14 anos, a jovem atingiu a marca de 2 milhões de visualizações e já soma mais de 10 milhões de seguidores. Vamos analisar a seleção lexical? Vocês vão ver que aqui existe essa ideia do virar profissão. Há um foco bastante grande nos numerais aqui. Apenas 14 anos, porque ele podia ter escrito assim, com 14 anos. Não. O que quer dizer com apenas 14 anos? Você consegue perceber se eu tirasse com 14 anos e se eu dissesse apenas com apenas 14 anos? Quer dizer, e aí ele vai reforçar essa ideia do apenas quando ele diz a jovem. Né? Então, ela é bem jovem para que isso aconteça. E aí ele vai dar, né, uma ênfase na palavra, ele diz assim, atingiu a marca. E aí começa uma seleção lexical bem interessante, né? Que eu assinalei em roxinho, né? Marca 2 milhões. Estão vendo? Soma mais de 10 milhões. Então, há uma seleção lexical aqui que dá a ideia de grandeza. E existe uma intencionalidade. O que está por trás de tudo isso? Mostrar o sucesso dela. É bem interessante, né? Se ela tivesse 2 seguidores, não seria a mesma coisa. Então, toda essa escolha aqui, né? É uma escolha lexical que mostra o sucesso. Mostra aquilo que tinha antes, que a brincadeira virou profissão, que ela leva a sério ser youtuber. E é interessante quando ele diz, né? Mais de 10 milhões. Porque se dissesse só 10 milhões seria uma coisa. Se ele dissesse apenas, se ele dissesse 14 anos. Então, o uso do apenas, do mais de 10, né, são uso de operadores argumentativos. Ainda para finalizar, eu queria mostrar para vocês, nessa notícia, como é que ele retoma, tá, essa expressão. Ele começa, a pessoa que é foco aqui, ele começa dizendo mileninha, usando o diminutivo, porque ele está ligado com o Dia das Crianças. Isso acontece, gente, no título. Então, mileninha, a mileninha é a youtuber e a mileninha, o verbo já desconta e é a sua. Então, assim, é muito legal conversar com os alunos também para eles perceberem essa conexão. Como é que vai fazendo essas retomadas, né? Como é que vai fazendo a coesão? Aqui a gente está falando da anáfora, né? Como é que eu recupero o referente? Só que uma coisa que chama atenção, se aqui em cima ela é mileninha e no Dia das Crianças, aqui embaixo ela é a jovem. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para isso, né? A notícia sobre o Dia da Criança, a notícia usa o diminutivo para mileninha, isso tudo no título. Mas quando entra no texto, ela deixa de ser a mileninha, deixa de ser a youtuber, né? E passa a ser a jovem. Então, ou seja,
As retomadas, as escolhas, eu posso retomar com pronome, eu posso retomar com nome, né? Eu posso retomar com uma série de aspectos, né? Mas aqui eles escolheram desse jeitinho. Então, a seleção lexical, né? A seleção morfológica, ela nunca é à toa. Ela sempre tem uma intencionalidade. Certo? Então, nesse programa a gente viu essa notícia, tá certo? E no próximo, que eu prometo que vai ser daqui a pouquinho mesmo, nós vamos reforçar isso tudo que nós estudamos aqui para tentar compreender, né? Como é que eu vou depreender a gramática de um gênero, né? Então, que gramática eu preciso saber para estudar uma notícia? E isso nós vamos ver daqui a pouquinho, né? No próximo programa. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever lá no meu canal e acionar o sininho. Daí sempre que tiver um programinha novo por aqui, você vai ficar sabendo. Muito obrigada!